Olá, muito bem, que bom te ver por aqui. Hoje eu quero trazer para você uma mensagem muito especial sobre o Espírito Santo, que hoje, atualmente, tem sido muito negligenciado. Hoje as pessoas dizem que são cristãs, aceitei a Cristo como Salvador, mas não termina. É aquilo que está escrito em Oséias 6,3. O profeta dizia que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Tem gente que conhece e para ali. Não prossegue, ela não dá o andamento no conhecimento do Senhor. É o que a gente vê, cristãos frios, vazios, sem o Espírito Santo, sem discernimento, batendo cabeça na vida, fazendo coisa errada, cristão em adultério, cristão no pecado, cristão na coisa errada. E por que a gente está vendo isso? Porque são pessoas que não foram cheias, revestidas do Espírito Santo. Por quê, irmã Thaís? Porque o Espírito Santo é aquele único que nos faz enxergar, que nos conduz à verdade. O Espírito Santo, através dele, o Espírito de Deus em nós, obviamente, é que nos faz enxergar o bem e o mal. É que nos faz enxergar o erro, o pecado e o juízo. A Bíblia diz que somente o Espírito Santo nos convence do erro. Então, uma pessoa não será convencida do erro se o Espírito Santo não estiver dentro dela. E um dos sinais de que a pessoa é cheia do Espírito Santo é sim o falar em línguas. Aí muitas pessoas falam, não, isso é apenas um dom de Deus. Mentira! Olha só o que aconteceu aqui nesse trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando Paulo passou por Éfeso e chegou ali, conversou com alguns discípulos. E olha o que ele disse no versículo de número 2. Disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, eles eram os discípulos de Cristo e nem tinham ouvido falar que havia um Espírito Santo. Espírito Santo, o que é isso? Olha só. Então, no versículo 3 ele diz, perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Lembra? O batismo de João era o batismo nas águas. Então, está aqui o processo certo. Há o arrependimento, há o batismo nas águas, mediante ao arrependimento, e depois a busca pelo Espírito Santo. Ou melhor dizendo, ser cheio do Espírito Santo, porque no batismo você já recebe. E aqui no versículo de número 4, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, presta atenção, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. Então, ali tinham 12 homens que estavam ali reunidos. Paulo chega e aí, vocês já são batizados com o Espírito Santo? Que Espírito Santo? Que Espírito Santo? Como assim? Peraí, vem cá que tá tudo errado. Já batizaram nas águas? Já? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a mão sobre vocês e vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Foi o que Paulo fez. Paulo impôs as mãos sobre eles e eles começavam a falar em línguas e profetizar. Esse era um dos sinais de que eles foram cheios do Espírito Santo. E o falar em línguas, a Bíblia nos ensina através de Paulo que aquele que ora em línguas, aquele que fala em línguas, esse ora bem, porque não há intervenção do intelecto, não há intervenção da língua portuguesa. Além disso, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. E não sabemos muitas vezes como orar, mas que o Espírito Santo intercede por nós. Então, você vê que importância que é isso? E às vezes você que está me assistindo pensa assim, mas Thaís, como que eu faço para ser cheia do Espírito Santo? Eu preciso que venha um Paulo e coloque a mão sobre a minha cabeça? Às vezes sim, mas o principal que você precisa fazer é limpar o teu coração. Um dia, muitos anos atrás, eu também comecei a buscar pelo batismo com o Espírito Santo. E eu estava ali, firme com Deus, buscando mais de Deus. Até que um dia eu perguntei para um pastor, eu falei, pastor, por que eu não sou batizada? Por que eu não consigo ser cheia do Espírito Santo? Eu achava que aquilo era inatingível para mim. E eu achava também que se eu falasse em língua seria coisa da minha cabeça que eu estaria inventando. Olha só. E aí eu perguntei para ele, ele disse assim, porque ainda tem algo no seu coração. Naquela hora eu falei, ué, mas não tem nada no meu coração. Tá limpo. Aí ele disse assim, quem pede recebe. Limpa o teu coração, peça e o Senhor te dará. Eu falei, meu Deus, eu fiquei meio com aquilo no coração. Falei, que coisa esquisita. Eu não tenho mágoa de ninguém, eu não tenho nada a fazer. Aquilo na hora eu fiquei meio chateada. Claro que não transpareci nem nada,
Mesmo porque as minhas chateações eu sempre lançava diante do Senhor, porque eu sabia que era coisa da minha cabeça e que ninguém tinha nada a ver com isso. Eu falava, meu Deus, mas será que é isso mesmo? E aí eu comecei a despertar. Se eu fosse outro, eu ia falar assim, esse pastor não sabe nada, eu vou ficar na minha. É nada, eu dei crédito ao que o pastor falou. Fui para o meu quarto, me tranquei e fiz um propósito. Falei, meu Deus, eu vou te buscar nas madrugadas. Ou seja, eu fui mudando a estratégia. Eu fui fazendo coisas que eu achei que não precisava fazer. Então eu chegava do trabalho, buscava Deus. Eu chegava do meu trabalho por volta de 6, 7 horas, me trancava no quarto e ali eu orava. Mas era no horário que eu estava com fome, que eu tinha que chegar, que tinha que fazer. Não estava nem aí. Eu queria ser cheia do Espírito Santo de Deus. Então eu fiz tudo diferente. Limpei meu coração. Orava a Deus, Deus, você tem algo em mim que nem eu sei, tira de mim, em nome do Senhor Jesus, ou me mostra para que eu arranque. E Deus foi fazendo a obra completa. E Ele quer fazer na tua vida também. Eu não sou diferente de você em nada. O Senhor não faz acepção de pessoas. Busque e você vai encontrar em o nome do Senhor Jesus, tá bom? E a minha oração por você nesse dia é que você receba, seja cheio do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Irmã Thaís, quando é que você foi batizado com o Espírito Santo? No meu quarto. Não foi numa igreja, não foi no templo, não foi com a música. Foi no meu quarto, enquanto eu estava orando e determinei. Vai ser hoje. Ali eu ouvi uma mensagem no aparelho onde eu ouvi as mensagens, ouvi, determinei e ali eu comecei a falar em línguas, que foi um dos sinais de que eu fui cheia do Espírito Santo. Não importa o lugar, você estando firme com Deus e no caminho, Deus vai te encher em nome de Jesus. Grande abraço e até a próxima oportunidade.